Gente, estamos aqui resolvendo, viu? Peço a paciência de vocês. Ah, conseguiu entrar. Pronto. Ivo, eu só vou arrumar aqui de novo as coisas e já te chamo. Peraí, já te autorizo. Deixa eu só... Oi, Ivo. Oi, Maureen. Me ouve Tá me bem? ouvindo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Eu estava tendo uma dificuldade de conexão com você, né? Pois é, Nós estamos naquela telefonia tão perfeita que só falta falar, né? Ou é seja, verdade. Mas, aqui no Brasil, né, nós temos a telefonia uma das mais caras do mundo e que funciona dessa uhum, forma, vendo, né? É, é. Mas é só para dar mais emoção, né? Na conversa. A gente tem que ter. A gente tem que ser com emoção. Alguma vez com a gente foi fácil? Não é, né? Quem trabalha com periferia, quem trabalha. Nada é fácil. Não mas você é. sabe que a teimosia é a nossa arma, né? Ah, com certeza. Saudades de ti, viu, meu amigo? É bom estar podendo matar a saudade assim, pelo menos, né? Em vídeo. Não, enorme saudade de ti, né? Um prazer enorme estar com você novamente, né? E um prazer estar com toda a galera que te assiste, né? Eu deixei Sim, também sim. o meu perfil aberto justamente para quem quisesse participar e bater um papo com a gente. Ou seja, Tem o nós pessoal estamos aí. naquela vibe, né? Ou seja, dread por apertar, mais o chazinho lá. É, o cabelo por pintar, mas aí, né? Mas já tem aqui nos acompanhando Emily, Carol, a gente já tem aí uma torcida organizada, né? Que falou em Ivo, essa meninada chega, viu? Então, Isso é bom, isso é bom. faz Sem sucesso, contar faz que sucesso. eu estou à sua disposição, Maureen, para a gente bater esse papo, viu? Né? Eu Uhum. deixar, inclusive, aberto a quem quiser articular, quem quiser perguntar, interagir com a gente, à vontade, né? Sim, 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 a gente sempre deixa isso aberto. É um prazer, Ivo, então, te receber aqui, né? Prazer grande te ter aqui nessa proposta que eu comecei a fazer para não enlouquecer na pandemia, né? E confesso que, assim, agora já está cansando um pouco, porque o gás da gente também vai acabando, né? Ninguém pensou que fosse ser tanto tempo. Mas aí a gente tem a ajuda dos amigos para estarem aqui junto e levantar de novo, né? E aí, quando eu pensei em te chamar, foi por aquelas conversas que a gente tem lá na sala dos professores, tão boas, sobre literatura e africanias, né? A gente conversa tanto sobre isso que eu quero compartilhar com as pessoas que me sigam, que me seguem, um pouco da tua tese, do teu livro, do que tu fez e o que tu tem feito. Então, eu vou deixar a palavra para ti, tu pode te apresentar para quem não te conhece, porque tem pessoas aqui que talvez não... Minha mãe, que está aqui assistindo, não te conhece. Então, tem pessoas que não te conhecem. Eu já queria começar por uma... Bom, me apresentando primeiro, para quem não me conhece, eu sou o professor Ivo Ferreira, né? As minhas interações são basicamente com aquilo que é ligado à arte, né? Uhum. Eu trabalhei com arte, né? Trabalhei com teatro, né? Trabalhei porque eu estou um tanto tempo parado, mas estou retomando essas questões. E sempre fui educador, desde que eu me entendo por gente, né? Que eu estou aí nessa vibe de trabalhar com sala de aula e coisas assim, né? E tive a oportunidade, e continuar tendo essa oportunidade, de estar no Instituto Steve Biko, né? Eu cheguei no Instituto, estava caminhando, Deu uma travada. né? E hoje já tem quase 30 anos. Eu comecei lá, eu tinha o quê? 18, 20 anos, coisa assim do tipo. Era um meninote que não faz muito tempo, né? Coisa assim do tipo. Eu queria começar, bom, sou baiano daqui de Salinas das Margaridas, né? Inclusive esse romance, que eu vou falar pouco sobre ele, porque eu ainda não tenho permissão da editora para falar muito, sabe que a editora tem dessas coisas, né? Então, Sim, sim. eu estou articulando com a editora e a editora, ela pede que se mantenha um certo silêncio, coisa por fins de propaganda, essas coisas assim. Mas o que eu puder falar, eu vou estar falando, né? Então, o meu romance, esse sobre agora, que tem como base Africanias, ele é baseado, inclusive, lá na minha cidade de origem, que é a cidade de Salinas Margarida. Ah, Quem não conhece, fica logo atrás da ilha de Itaparica. É um paraísozinho perdido no meio do nada, que enquanto o recôncavo estava se fazendo na cultura do açúcar, Salinas, como o próprio nome já diz, estava se fazendo na cultura do sal. Mas eu uhum. queria começar
uma pergunta que eu vi aí, se eu não me engano, da Laiane, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, que ela pergunta por que africanias e não africanidades. Certo? Primeiro, é bom a gente entender que uma coisa não anula a outra, né? Ou seja, as africanias, vamos chamar de subgrupo, mas não sub no sentido de menor, no sentido de particular. Não sei se você me entende, Maureen. Né? Ou seja, vamos falar um pouco de matemática também. É como se as africanidades fossem um grande conjunto que contivesse dentro deles as africanias. Por exemplo, eu me emociono pra caramba até hoje quando eu ouço Bob Marley. Pode ser aquela música mais velha do Marley, mais fantástica, me emociona e arrepia todo. Né? Do mesmo modo que eu me arrepiei quando eu vi o Barack Obama ser eleito presidente dos Estados Unidos. Aí você pergunta assim, pô, Ivo, você já foi alguma vez à Jamaica? Não, nunca fui. Conheço pouquíssimo a Jamaica, certo? Ah, pô, Ivo, você adorou um cara ser presidente dos Estados Unidos? Como é que é isso? Não, eu não adorei um cara ser presidente dos Estados Unidos. Eu adorei um cara que se parece comigo ser presidente dos Estados Unidos. Então, quer dizer que o Bob Marley, o Ivo, na Bahia, né, o Bob Marley na Jamaica e o Barack Obama nos Estados Unidos, eles estão interligados? Claro que estão. Certo? Nós revisitamos a África. Né? Ou seja, nós fazemos a África do nosso jeito. Então, quer dizer, as africanias é o jeito de cada filho reler o pai ou a mãe, certo? Ou seja, os africanos chegaram aqui e eles depositaram na gente um sistema, vou ligar a vocês me dizem até onde eu estou xingando, um sistema iconográfico, ou seja, um sistema de valores, de como ver o mundo e etc, etc. Certo? Agora, só que nós pegamos, nós filhos dos africanos, netos dos africanos, nós pegamos esses sistemas iconográficos e começamos a ler do nosso jeito. Por isso que o reggae do Bob Marley, ele é inigualável. Não existe outra coisa no mundo. Por isso que, quando você ouve Pixinguinha aqui no Brasil, certo? Você diz assim, pô, isso é fantástico. Esse cara reinventou a África, sabe? E quando você ouve o blues, ou ouve o show do Ray Charles lá nos Estados Unidos, quando você ouve a galera da Martinica fazendo som, ou a cúmbia da Argentina, todos eles têm um pé na África. Então, quer dizer, as africanidades, os nossos pais e as nossas mães, elas geraram para a gente sistemas que a gente reconfigurou. Né? E a gente releu a África do nosso jeito. Ivo, o que identifica Bob Marley? O que identifica Ray Charles? O que identifica Pixinguinha? Eu estou falando de um cara que tinha uma voz fenomenal, Bob Marley. Mas o fundo, você ouve lá a batida, né, que é uma batida que lembra os nossos. Certo? Você ouve Pixinguinha na flauta, mas você diz assim, puxa, esse cara ele não é europeu. Né? Ele foi à África e começou a distribuir Áfricas do jeito dele ali. Certo? E Charles, mesmo no piano, você vê que a cadência, a batida, é a nossa batida. Aí você diz assim, já entendi. Você tem um conjunto maior, África, e você tem um jeito menor de cada filho, em cada parte do mundo, ler a África. Então, quer dizer, quando acontece uma africania no mundo, imediatamente você ouve. Não é para você ter uma ideia. Eu vou falar que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Né? Um colega meu, né, certa vez, já tem um tempo isso, ele estava desesperado em Portugal, fazendo mestrado. Mas sabe naquela coisa que você não vê gente, sabe? Você não tem contato com sua cultura. É horrível. Eu morei lá. Eu estou dizendo eu morri, né? Porque tem a ver, eu morei lá e é bem complicado. Bem-vinda, Cleo. Cleo acabou de chegar. Cleo, nossa parceira aí. Cleo, chegue aí, Cleo. Muito bom. Né? Então, e aí ele disse assim, poxa, eu não aguentava mais. E eu saí. Aí quando eu saí, eu entrei numa casa de show, né? Eu nem sabia que casa era aquela. Né? E de repente alguém tocou alguma coisa e eu ouvi lá do fundo assim dizer, porra! Aí eu olhei para o baiano aqui, cara, que coisa fantástica. Ele começou a chorar por causa de um porra. Certo? Isso é África. Ou seja, é você ir ao som. Certo? Então, ninguém fala como nós brasileiros falamos. Por quê? Porque 70% ou mais dos nossos verbos, eles são de origem do grupo Banto. Mesmo o Maureen estando lá no Rio Grande do Sul, sabe? O Rio Grande do Sul é influenciado por essas africanias. Então é dessa forma. Certo? Ivo, tu sabe que... Desculpa, tu sabe que eu estava lembrando aqui, tu falando,
lá na minha tese, que eu sempre te conto, da Restinga e tal, e tinha um cantor lá que infelizmente faleceu, que era negro, e o nome dele era Seu Jorge. Inclusive tem uma história engraçada, que a gente fez um evento de poéticas orais, e um colega aqui da Bahia mandou uma mensagem querendo saber se era o Seu Jorge do Rio que ia cantar. Não, é o Seu Jorge da Restinga. E quando nós chegamos para conversar com ele, ele disse assim, porque a minha música me lembra a África, quando eu estive na África. A gente, o senhor esteve na África? Presencialmente, não. Mas os meus ancestrais estão todos lá. Então é muito bonito e, sabe, eu lembrei direto do que tu falou. Agora, pensa isso na literatura. Né? A nossa literatura, ela sempre foi aquilo que é muito canônico. Né? A nossa literatura é muito antropocêntrica. Né? E, de repente, aparece a literatura quebrando o cânone. Né? Vamos falar de dentro do cânone, quebrou o cânone. Né? Que foi o... me ajude aí, Maureen. Não estou lembrando também. Escreveu o quê? Clara dos Anjos. Não me lembro. Não estou lembrando também, desculpa. Me ajudem também, viu, galera? Então, perceba, né? Eu vou lembrar já. Né? Então, primeiro, Machado de Assis, certo? Que ele não se intitulava negro, não vamos ser sinceros, ele não defendia essa causa, mas você via que o jeito do Machado era um jeito diferente. Ele falava da rua. Certo? Então, o Machado... Lima Barreto. Então, Lima Barreto, quando ele começa a contar as histórias a partir do ponto de vista dele, enquanto África, certo? Que ele nem sabia, talvez, isso. Né? Eu estou falando de alguém que é do final do século XIX, no início do século XX. Ele nem sabia disso, mas ele já começava a articular isso. Então, quer dizer, ele começou a quebrar o cânone e mostrar assim, olha, o Brasil não é isso que vocês estão pensando. O Brasil tem muito a falar do que isso. Agora, o que é interessante? Nós estamos no segundo país do mundo em número de negros. Né? Antes da gente, só Nigéria. Certo? Nós estamos na segunda cidade, eu estou agora na segunda cidade do mundo em número de negros. Né? Antes da gente, Lagos, na Nigéria. Certo? E, no entanto, essa cidade, ela não consegue pensar enquanto africana por uma questão lógica. Você não pensa aquilo que você é. Né? Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Daniel Bouguinot, é um cara que escreve sobre mídia, que ele diz assim, o peixe, ele não consegue pensar a água, porque a água está dentro dele e a água está fora dele. Então, ele é. Então, quando aqui na Bahia, o Jerônimo, né, falo de música como quem fala de literatura, viu, Mari? Porque, para mim, a música é literatura. Não, com certeza, com certeza. E, assim, essa conversa ficou muito legal e casou, porque, na verdade, o Alexandre, que vai vir depois de ti, vai falar de música também, que a tese dele foi sobre crioulo, sobre... Então, né, vai... Muito tudo fecha. Quando o Jerônimo e o Vevé Calazans, eles fazem nessa cidade todo mundo é do Oxum, certo? O que ele está dizendo? Ou seja, nós somos África em ação. Não é à toa que Salvador até hoje é conhecido como uma Roma Negra. Né? No meu romance, infelizmente eu não vou poder falar de título, etc, etc. Depois disso aí, Maurício, falar para você. No meu romance tem um indivíduo, né, que é o personagem principal, né, que ele é senegalês, né, e de repente ele é tirado do Senegal, né, e é trazido para cá. Só que ele se recusa a ser escravizado. Ele vem no navio negreiro, mas ele se recusa a ser escravizado. Esse romance, Ivo, é aquele que tu me mostrou um trecho lá no terminal? Você já conhece. Eu amordaçado, querendo falar dele, mas eu estou um pouco amordaçado, né? Você já conhece ele. Sim. Esse senegalês, ele se recusa a ser escravizado. Então, o que ele faz? Ele pula do navio negreiro. Tá? Mas ele não pula. Ele pula quando ele está chegando naquilo que é o que nós chamamos de cadinho, né? Ou seja, o local que você mistura as coisas da colonização brasileira, que é justamente a Ilha de Itaparica, né? O recurso de Salvador. Gente, a articulação da colonização portuguesa ela começa por aqui. Certo? Então, quando esse cara percebe a Ilha do Medo, que depois eu falo para vocês com mais calma, ele percebe a Ilha do Medo chegando, se avizinhando, e ele diz assim, não vou ser escravo. Para quem conhece o litoral que eu estou falando, a Ilha do Medo está aqui, é a menor ilha que nós temos, a Baía de Todos os Santos é composta de 56 ilhas, e a Ilha do Medo é menorzinha.
belíssima. Agora não tem água potável, por isso que nunca desenvolveu nenhuma comunidade ali, né? E Itaparica está aqui, de frente. Itaparica deve estar uns 3 quilômetros de mar, mais ou menos isso, dá para ver um. Ok. Então, quando ele percebe, ele diz assim, não, peraí. Ele pega um dos cadáveres, né, que os portugueses faziam isso, gente, o romance é baseado em fatos históricos. Os portugueses faziam isso, né, obrigavam os africanizados que vieram para cá como escravizados, os africanos que vieram para cá como escravizados, a pegar os corpos de quem morria e jogar no mar. Certo? Então, ele faz isso. Escolhe um cadáver de um irmão, que infelizmente faleceu, mas ele escolhe um que fosse bem maior do que ele diz assim, esse aqui vai me servir de amparo. Então ele puxa o cadáver e chega na beirada do navio, ele se deixa cair. E se deixa cair abraçado ao corpo desse cara. Né? E os portugueses vão esse corpo de bala, certo? Mas ele não consegue atingir. Certo? Até que ele fica prendendo a respiração e o português vai embora. Só que nessa brincadeira, Maureen, né, a simbologia que eu faço, esse indivíduo, ele está trazendo uma sementezinha de baobá, certo? Eu não sei se você conhece. Enormezão. Não. É uma das coisas mais belíssimas que existe. Agora tem pouquíssimas folhas, mas é gigantesco o baobá. Só que ele parece o baobá com o nosso cupuaçu. O cupuaçu é muito longo, que quando você abre, essas sementinhas dentro, parece uma canoa. Sim, assim. sim. Cupuaçu eu conheço. Perfeitamente. Então ele pega uma dessas sementezinhas, porque quando ele está na África, os portugueses fazem com que ele gire. Era comum dos portugueses girar o tronco do baobá, isso é verídico, porque ele chamava o baobá da árvore do esquecimento, e dizia, olha, rodem o tronco do baobá, que quando você der a volta, você vai esquecer quem você é, e você vai entrar no mar, e nada daqui você vai levar. Só que os africanos, que fazemos, eles passaram a fazer o contrário. Né? Se os meus deixaram todas as memórias aqui, o baobá não vai ser árvore do esquecimento, o baobá vai ser árvore da memória. Então, as pessoas até hoje, onde tem baobás, elas sentam para pedir conselho ao baobá. Minha mãe e meu marido estão falando aqui que baobá é citada no Pequeno Príncipe. Sim, justamente. É a árvore do Pequeno Príncipe. Certo? Então, perceba. Então, quando eu não vou dizer nomes, não tem jeito, porque ainda não estou autorizado pela edição, né? Então, quando esse personagem ele gira o tronco do baobá, ele fica tonto com tudo que está acontecendo. E ele cai. Quando ele cai, cai de boca aberta. E uma sementinha de baobá entra na boca. E ele percebe que traz a sementinha na língua. E ele planta essa sementinha na Ilha do Medo. Olha que interessante a simbologia. Da Ilha do Medo, nasce Africanias. Né? Essa sementinha. O indivíduo ele vai começar, fica refugiado na Ilha do Medo, e ele vai começar a se articular com toda a população que está ali ao redor. Então, ele vai gerar muitos filhos. Né, que são esses filhos que vão fazer as africanias. Então, eu queria poder falar mais, mas ainda não posso, né, mas tudo bem, vamos lá. Então, para você entender, o núcleo desse romance, né, eu vou falar um pouquinho, vou deixar aberto para a galera que quiser perguntar. O núcleo desse romance tem, digamos, um tripé. E um tripé de 3 coisas que são interessantes para nós, afro-brasileiros. Primeiro, que é o nosso jeito de fazer a África aqui, certo? Então, segundo, uma coisa que quase ninguém nota, né, mas existe na gente, que é chamado tempo espiralar. Maureen, o tempo africano, de muitas populações africanas que não foram europeizadas, certo? É um tempo diferente do nosso, né? Porque nós temos um tempo linear. A gente conta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, certo? E conta o tempo assim. Nascimento, crescimento, amadurecimento e morte, certo? Só que uma boa parcela dos africanizados, dos africanos escravizados que vieram para cá, eles não contavam o tempo assim. Eles contavam o tempo como se fosse uma espiral. E é interessante, por quê? Porque você tirasse, aqui no ponto, a espiral se converge e você encontra com o seu antepassado. Depois você se afasta, depois você volta e encontra de novo. Quando você se torna um antepassado, você passa a fazer a mesma coisa com os outros. Então, o tempo espiral. Perfeito. Essas 2 coisas. E no romance, tem um professor agnóstico, né, que eu empresto muito de mim para ele, mas não sou ele. Né? Então, um professor agnóstico, de repente, ele começa a receber a visita desse antepassado senegalês. E ele diz assim, não, mas como é que acontece isso? Como é que esse senegalês está me visitando?
ele não percebia que ali era o tempo espiralar. Ou seja, o cara era de 1700, de 1600, de 1500, mas, no entanto, ele estava revisitando o cara no século XXI. Por quê? Porque o tempo convergia, eles se encontravam. Então, perceba, africanias, tempo espiralar, e perceba também que eles têm uma coisa que nós, afro-brasileiros, temos muito, que é o chamado realismo fantástico. O que é o realismo fantástico? Não existe para a gente uma separação daquilo que é realidade nua, crua, dura, e aquilo que o Ocidente passou a chamar de fantasia. Né? Ou seja, quando você vai no candomblé e você vê alguém em transe, você vê em ação o tempo espiralar, você vê em ação Eu já vi. o realismo, e você vê em ação africanias. Essa base é fantástico. É muito fantástico. Vou parar um pouquinho, se quiser perguntar, fica à vontade, gente. Pronto, vejo se vocês têm perguntas. Meu marido está dizendo que romance da porra, que ele está interessado em lê-lo. Eu também estou. E eu estou com saudade dos dias no IF em que eu podia ter partes desse romance aí, já, sabe, ali no escondido. O engraçado é que eu praticamente forcei os meus alunos, né, a articularem comigo o romance. Porque quando eu estava fazendo ele, eu separei um capítulo e disse, gente, eu quero ler esse capítulo para vocês e eu quero que vocês interfiram nesse capítulo. E eles começaram a interferir. Quem está aqui acompanhando com a gente é a Nazaré Lima, que ela é minha amiga do Ceafro, e ela acabou de colocar que ela também quer ler o teu livro. Então, tu já tem aí vários, Mirelle Sayara, tu tem vários... Vou querer o meu autografado. Meu marido está dizendo aqui que é o dele autografado. Eu também, claro. Faço questão, né? Assim, a dificuldade agora é por conta dessa pandemia, que não consegue se articular com a vida internacional, não consegue se articular com nada, mas vai rolar, vai rolar. Certo? Então, meus alunos, como eu estava dizendo, eles começaram a matar a personagem, tirar a personagem, colocar a personagem, etc. Tem um capítulo, que eu não vou revelar qual é, mas tem um capítulo que é referente deles. Ou seja, é a literatura feita não só por um olhar de africanias, mas por diversos olhares de africanias. Isso é fantástico. Isso é muito interessante. Está dizendo assim, com autógrafo, viu? Mirelle Sayara. Tá? Todo mundo quer com autógrafo. Não tem jeito. A dificuldade aqui no Brasil, quem lida com isso, o Maureen sabe muito bem, a dificuldade é justamente essa estrutura para a gente conseguir fazer o livro chegar. Né? Então, mas não pensa, não. A gente vai conseguir. Então, você já entendeu como é que eu faço a leitura das africanias? Quem lê vai encontrar um romance, não sei se longo ou não longo, ele está com 480 e tantas páginas. É longuinho. E tantas páginas, mas eu não sei como é que isso vai ficar na diagramação da edição. Certo? E também vai encontrar, digamos, pelo menos 200 notas de rodapé, que eu fiz questão de colocar. Por quê? Porque eu queria hábitos daquelas populações de lá da contracosta do Recôncavo, né? Eu queria passar palavras que só nós falamos e coisa assim do tipo. Então, e aí você atinge mais leitores, né? Porque se eu, por exemplo, passo a indicação desse livro para alguém lá do Sul, a pessoa pega, e até eu mesma, que moro na Bahia há 6 anos, tem coisas que eu posso não entender, que eu ainda não sei. Então, essa nota da nos ajudando. Tem uma pessoa perguntando, Cátria, vai sair por qual editora? Não, eu não ouvi a última parte, Maureen, que você falou. Se vai sair por qual editora? Tem uma pessoa perguntando. Estou em contato com algumas editoras, certo? Mas a maior dificuldade que não é aquele autor que tem uma certa grana que vai lá e banca o livro dele. Não, você tem que lá, etc. Ainda não tenho, assim, aquela editora que eu vou lançar. Tem uma que tem a possibilidade muito maior, mas por uma questão ainda de pré-contrato eu não posso ainda estar falando. Né? Sim, mas sim. vai sair. Com certeza vai. Esse livro aí está todo mundo esperando. E tu estava falando isso dessas africanias, e eu estava pensando que a africania ela está presente nas coisas assim mais simples do dia a dia. Por exemplo, até nos estereótipos. Quando eu falo o baiano é preguiçoso, o pessoal do Sul fala o baiano é preguiçoso. Aí quando você falou que o tempo é outro, o tempo do baiano também é outro. Clima, por todas essas questões, está me ouvindo? Está ouvindo? Muita dificuldade de cortar a sua... Está cortando? Tá. Vê se agora melhorou.
Eu botei o microfone aqui perto. Melhorou? Ainda estou ouvindo um tanto entrecortado, Maureen. Deixa eu tentar. Tá Sim. Melhor? Aí, alguém está travando. Mas aí a pessoa sai e volta, porque pra gente aqui não tá travando, entendeu? Mas agora você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeito agora. Tá, pronto, eu tirei o fone. Então, assim, Iva, eu acho que é nas pequenas coisas, como eu estava dizendo, que essa africania aparece. Por exemplo, quando a gente está lá no sul e alguém diz assim, Tamara, sai e entra de novo, porque aqui não está travando. A gente diz assim, o baiano é preguiçoso. Só que tem um outro tempo do baiano, entendeu? Que não é o mesmo tempo do gaúcho. Então, eu acho que isso já pode ser bobagem minha, mas eu fiz essa relação com as pequenas coisas. Perceber essa africania nas pequenas coisas. Sempre. Na verdade, assim, você conhece o baiano no jeito de andar, no jeito de falar, sabe? Coisa assim. Eu vi uma vez, você lembra de um programa da Globo, o Cacete Planeta? Né? Uhum. Então, o Cacete Planeta teve uma frase que eu achei tão preconceituosa, mas muito bonita, porque eu sei o que é. Quando eles diziam assim, Sim. o que seria das músicas baianas se não fossem as vogais? Sabe? Uhum. Faz tudo em cima de vogal. Gente, o Brasil, inclusive o Rio Grande do Sul, Maureen, não é diferente, o Brasil vocaliza, certo? Diferente do Portugal. Portugal desvocaliza e nós vocalizamos. Por quê? Porque o nosso ritmo de fala é um ritmo que ele está centrado nas vogais. Então, por exemplo, eu cheguei em sala certa vez e pedi aos meninos assim, olha, separa as sílabas para mim de pneu. Sabe? Ficou todo mundo separa isso. Por quê? Porque a gente não diz pneu. Olha como o cara de Portugal fala, pneu. Ele quase que come. E a gente fala pneu. Se você está lá no Rio Grande do Sul, você fala pneu. Mas tanto o P o P de lá são vogais. Certo? Então, mas aí depende também da região do Rio Grande do Sul, né? Porque tem a região de colonização italiana, por exemplo, eu sou do sul do Rio Grande do Sul. Então eu falo Rio Grande, eu sou de Rio Grande. Mas se tu chegar na fronteira, eles vão dizer, tu é de Rio Grande. Sim, então, sim. Dentro do próprio, e aí tu chega na Serra, tu é de Rio Grande. No caso das populações de colônia, são um caso à parte, né? Porque é como se você tivesse a Europa em pílula, né? Ou seja, italiano, aqui você fala alemão, mas eu estou falando do grosso do país. Do grosso do país, você tem uma intromissão das línguas africanas, principalmente a língua dos grupos bantu. Né? Ou seja, todo o apoio é vocálico, todo. Ou seja, nós falamos, né, para você ter uma ideia, você não faz música se você não tiver vogal. Aqui na Bahia a gente fala assim, aê, 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 ei, ei. Ivo, ei. isso aí me lembrou, tu tá falando do Cacete Planeta, me lembrou de um cara que tem no Rio Grande do Sul que se chama Paulinho Micharia. Ele é um comediante e a comédia dele é marcada por não ter um palavrão. Ele é um cara que não fala palavrão e tal. Mas aí um dia ele estava falando um pouco dos sotaques e da maneira ele disse assim, imagina com essa reforma ortográfica se cortassem as vogais. Como é que ia ficar o hino da Bahia? Que é aê, aê, e. A gente ri, mas enfim, né? Mas é justamente essa brincadeira que se faz com o baiano, que é um dos pontos maiores que nós temos de Brasil. Certo? Ou seja, as africanias, justamente na vocalização das palavras. Mauri, 60% ou mais dos nossos verbos são de origem do grupo bantu. São de origem do Kikongo, são de origem do Kibundo. Certo? Então, quer dizer, nós pegamos um tecido, né, de língua e estendemos sobre aquilo que se pensa que é a língua portuguesa. E, na verdade, não é. Né? Enfim, a literatura da gente, né, infelizmente, quem ainda lê, né, é um público muito elitizado, né, mas o que nós fizemos? Nós pegamos a nossa literatura, nós pegamos as africanias e jogamos para música, jogamos para tudo que nós pudéssemos imaginar. Então, a nossa literatura é viva, não está só dentro do livro. Né? Então, é dessa forma. Para nós, professores, eu vejo, assim, por essa experiência que eu tenho tido de ensino médio de 1 ano lá no IFE, e convivendo com vocês e tal, que o nosso papel também é tentar levar para os meninos essa literatura que é feita para uma elite, né? Porque se tu pensar, quem é que consegue comprar os livros, né? Quem é que consegue adquirir, né? Porque são editados editado pela Capulana, pela Malê, quer dizer, não, o livro não é barato no Brasil,
Então, acho que o nosso papel como professores é também trazer outras literaturas que não sejam só aquelas que estão né, no cânone, que estão em voga. Né? Tu sabe que eu sou daquelas que bate no cânone, né? Com certeza. Agora, eu acho que tem os seus acertos, né? Porque você sabe que de onde você menos espera que a coisa sai. Né? A gente lá no Recôncavo Baiano, né, a gente diz que tem um provérbio que diz que foi com revólver sem bala que deu a mãe. Certo? Ou seja, de onde você menos espera sai. Então, assim, tem os seus acertos. Agora, infelizmente, o cânone, ele ainda é muito preconceituoso com as populações que não estão dentro daquele métier, que é o métier europocêntrico. Certo? Agora, o que eu fiz na minha tese de doutorado? Eu fiz questão de pegar dois autores. Um, que é próximo da minha região, que é o João Baldo Ribeiro, que infelizmente faleceu. Né? A minha tese, possivelmente, foi a última tese dele. Né? Eu tinha marcado um encontro com o João Baldo em setembro, e se eu não me engano, ele falece 2 meses antes, se eu não me engano. Né? Não deu tempo de fazer. Ele tinha marcado em Itaparica, na casa que ele tem lá em Itaparica, da família dele. Né? E eu peguei Viva o Povo Brasileiro, Maureen, né? Que eu acho fantástico. Eu fiz questão de ir a Angola, porque não existe nenhum povo mais parecido com a gente, ou nenhum povo que seja a reprodução deles do que nós, né, que é o povo angolano. E eu fiz questão de pegar o Arthur Petela. Então eu peguei 2 livros que eu acho ícones para falar dessa questão de africanidades e africanias. Primeiro eu peguei o Iaka, quem não leu, eu aconselho, leia o Iaka. O Iaka, ao meu ver, é o melhor livro, né, que o Pepetela tem, certo? Ele consegue sintetizar bem o que é Angola. Eu peguei Iaka para mostrar assim, ó, isso é africanidades. E eu fiz uma coisa que o cânone detesta, né, que a Universidade Federal da Bahia, que é canônica pra caramba, ele detesta, que é justamente pegar páginas inteiras, né, e fazer citações de páginas inteiras, mostrando assim, ó, tal palavra é africanias, tal palavra é etc, etc. Eu fiz isso. Então, eu peguei o Iaka para falar de africanidades, dizer assim, isso é África, que chegou até a gente, e eu peguei o Viva o Povo Brasileiro para falar isso é africanias. E tem uma passagem em Viva o Povo Brasileiro, tem alguém falando uma pergunta aí que parece interessante, né? Não, ela fez um comentário. Ela disse que a professora Maria Helena Mira Mateus, quando veio ao Brasil dar um curso de fonoaudiologia gerativa, nos relatou a dificuldade de comunicação por conta da elisão das vogais em sua fala. Perfeitamente. Né, então, e tem uma passagem em Viva o Povo Brasileiro que é interessantíssima, que é justamente, você deve lembrar dela, é justamente quando o Caboclo Capiroba, olha o personagem do João Baldo, Caboclo Capiroba, e você sabe que pra gente lá no Recôncavo não é caboclo, é caboclo. Né? Caboclo. Caboclo Capiroba, e o caboclo, ele é representativo para nós brasileiros, para nós afro-brasileiros, porque ele é do negro com o índio, né? Seria o caboclo. Né? Então, você entra nos terreiros de candomblé, que são mais tradicionais, o primeiro assentamento que você vê é um assentamento de dendezeiros. Né? É um dendezeiros em círculos e dentro o assentamento do caboclo. É o primeiro, porque eles chamam de os donos da terra, ou seja, aquele cara que se articulou indígena e negro. Né? Então, o Caboclo Capiroba é um personagem significativo. Por quê? Porque quando o Caboclo Capiroba nasce, ele está dentro de uma aldeia indígena. Certo? Mas só que o caboclo já era um fato interessante, porque ele era filho de uma índia, né, com um negro fugido, né, e um negro que os índios diziam que ele virava morcego. Por quê? Porque ele só saía à noite. Né? Então, na verdade, o que o cara tinha era medo de ser recapturado. Então, essa era a lógica da coisa. Então, o Caboclo Capiroba, ele nasce assim desconfiado com a mãe e desconfiado com o pai. Só que quando ele vai crescendo, o caboclo, a aldeia dele é transformada em uma redução. Ou seja, o que é uma redução? É aquilo que seria o início da catequese dos jesuítas. Né? Então, os jesuítas começam a instaurar listas para as pessoas do que é bom e do que é mal. Aquilo pira as pessoas. Né? Porque é um processo, na verdade, de aculturação, né? É um processo de aculturação. Só que o João Baldo, ele com um bom humor, né, fantástico, ele faz a desconstrução, ele faz a iconoclastia. Por quê? Porque o Caboclo Capiroba, ele foge da redução.
ele não aguenta, porque toda vez que o padre fala sobre religião, etc., e mostra segundo ele, aquele sujeito escaveirado, né, grudado em 4 paredes, em 4 madeiras, que seria a figura de Jesus Cristo, ele começa a sentir estalos na cabeça. Ele não aguenta, aí ele foge. Mas quando ele foge, ele vai com uma coisa na cabeça, dizendo assim, poxa, o padre me falou, né, que meus antepassados comiam gente. Mas que gosto será que tem carne de gente? Aí o que ele faz? Ele come o padre. É interessante, é isso. Ou seja, é uma brincadeira, João Baldo, para mostrar assim, olha, nós comemos os portugueses. Ou aquilo que os modernistas falavam, né? O que é o Brasil? É você comer o outro antropofagicamente e você vomitar, digamos assim, a sua identidade. Então, o caboclo capiroba começa a comer todo mundo da redução. E fazer uma listinha. Eu não te ouvi direito, Ivo. Peraí. Oi? Eu não estou conseguindo te ouvir direito porque alguém ligou pro meu telefone. Eu estou com medo de desligar e não conseguir te chamar, mas eu acho que eu vou ter que te chamar de novo, só. Não acabar a live, mas fechar e te chamar, tá? Porque eu não estou conseguindo ouvir. Se tiver interrupção, você me chama novamente. Isso, eu vou fazer isso, gente. Fiquem aí. É rapidinho. Certo. Estou chamando aqui de novo. Ver se vai ter. Coisas da tecnologia, né? O telefone resolve tocar na hora da live. Oxe. Pronto, vamos aguardar. Ivo, desculpa, viu? Sem problemas. Estamos aqui de Pronto, volta. peraí que eu vou aumentar aqui, que agora o volume ficou baixo. Tá, pode falar aí. Assim, a sua voz ela tá me chegando intercortada. Você está na região de Valença, né? Agora? É isso, então. Por isso que está me chegando intercortado. Né? Você sabe que a gente tem dificuldade com a telefonia em toda parte do país. É isso. Então, como eu estava falando, qual é a lógica do afro-brasileiro? É você desconstruir. Né? É você transformar aquilo que era arma, transformar aquilo que era arma contra você, transformar em arma a seu favor. Nós sempre fizemos isso. Uhum. Sim. Agora eu estou ouvindo melhor, porque quando tocam o telefone, aí a coisa bagunça. Bom, eu tô com travamento de sua voz está me chegando travada. Né? Sério? E agora, melhorou? Melhora, mas... Melhorou? Tanto a sua imagem como a... Agora melhorou, né? Alguém está dizendo assim, sim, está na boa terra de Valença. Pronto, agora sim, agora voltou ao normal. Problemas técnicos, né, que acontecem. As pessoas ligam quando está fazendo live, normal, né? Mas o que tu estava dizendo, desculpa, tu estava falando do João Baldo e teve uma parte que eu perdi. É isso. Então, o caboclo capiroba do João Baldo, né, é um elemento que ele coloca de desconstrução do europeu. Né? Porque quando o caboclo capiroba, na história, ele come o padre, ele desconstrói o padre. Agora, só que tem uma coisa interessante. Quando ele come o padre, ele descobre uma coisa muito interessante. Que não existia nada melhor do que carne humana. Certo? Então, ele passa a criar, ele começa a envelhecer, ele não consegue mais caçar gente, então ele começa a criar gente no fundo do quintal. Certo? Que é interessante. Caçando cada pessoa, cada português da redução e trazendo para dentro do cercadinho que ele faz e vai comendo essa pessoa. Na verdade, é uma brincadeira para mostrar como nós brasileiros e afro-brasileiros nos fazemos. Nós nos fazemos comendo tudo. Agora, eu queria tocar um ponto que é interessante para mim, que é justamente endoculturação. Né? Ou seja, não sei se você se recorda do conceito, endoculturação é quando você começa a ser culturado, não aculturado, mas culturado. Você nasce em um organismo
meramente biológico e você começa a ser culturado, certo? Então, e nós brasileiros, nós temos um problema, nós afro-brasileiros, e aí uma crítica que eu faço, nós temos um problema sério com essa culturação, porque a nossa culturação, ela foi de base europeia, jesuítica, cristã. Então, nós começamos a julgar, nós afro-brasileiros. Parece que para ser brasileiro, né, e ser aceito na sociedade como bem articulado, né, você tem que se mostrar quanto afro. Né? Isso é muito... Você vê que os Estados Unidos agora, com infelizmente, a morte do Floyd, certo? Os Estados Unidos está em ebulição. A Europa está em ebulição. O Brasil, olha, né? Por quê? Porque, na verdade, nós somos avançados de certa forma. Nós temos núcleos de resistência, mas a cabeça, o imaginário é uma cabeça ainda europeizada, muito colonizada. Isso é um problema. Né? Esse romance que eu estou fazendo, né, o senegalês, vou deixar vocês um pouco mais de água na boca, não sei se você está me ouvindo bem. Estou ouvindo perfeito. O senegalês ele vai ter um filho com uma noviça. Porque, na verdade, assim, não foi sacanagem da menina, mas é uma menina que é filha de um barão, né, e eles estavam vindo de Portugal para cá, e a menina estava dentro da barriga da mãe. Né, e a mãe, passaram 50, quase 50 dias no mar, e a mãe prometeu, né, que ela estava tendo uma gravidez dificílima, e prometeu que se nascesse menino, o segundo menino seria padre, porque o primeiro tinha sido primogênito. Mas se nascesse menina, ela seria freira. Então, nasceu menina. Né? Então, ela já foi, digamos assim, condenada a ser freira. Eu não sabia o que era ser freira, certo? Até o momento que ela conhece, ela realmente é colocada aos 14 anos, ela é colocada em um convento, e ela é muito bem aceita no convento, porque o pai, que é um cara de muita grana, ele começa a custear o convento lá em Itaparica. Né? Então, e de repente ela conhece, por acidente, ela vai conhecer esse senegalês, né? Porque o senegalês fazia do medo, e ele, à noite, ele entrava nos sítios, entrava nos engenhos, né? Para conseguir pegar uma ou outra galinha, para não ficar comendo peixe. E numa dessas, né? Ele leva um tiro de raspão. Né? E ele sempre ia numa jangada, porque a estratégia do cara era deitar na jangada de noite, porque a noite de lua, de luz escura, sem lua, ele passava despercebido, certo? Então, só que quando ele tenta voltar para a jangada, sangrando muito, ele não consegue voltar para ele do medo, ele vai parar embaixo do convento dela, certo? Quando ela chegando na praia, ela ficava... Aí, Maureen, tem um capítulo interessante. Ela passava madrugadas acordadas, né, digamos, fazendo autoflagelação. Né? Por quê? Porque ela sentia os calores normais da juventude e ela pensava que aquilo era influência do demônio. Então, alguém está perguntando aqui de novo, Ivo, o nome do livro é Jardim das Margaridas, né? Não? O livro está ainda com o nome provisório de O Deus do Sal e outras correntes. Desculpa. Está com o nome provisório. O Deus do Sal é um saveiro que tem no livro. Então, essa menina, né, quando ela percebe a jangada chegando, ela está se autoflagelando, lá, sabe, lembra da autoflagelação, né? Pegar uns trequinhos cortantes, botar no couro. Quando ela está se autoflagelando, ela vê a jangada do cara chegando. Ela diz, não, tem alguma coisa errada, porque não existem tartarugas daquele tamanho. E ela sai do convento, isso é umas 3, 4 horas da manhã, ela desce e vai à praia. Ela vai à praia e encontra ele ferido. E ela fica naquela, poxa, o que eu faço? Eu não posso levar um homem para dentro do convento, certo? Mas se eu deixar aqui, ele morre. E como ele é negro, então ela se surpreende, ela se revolta com tudo, pega o cara e leva para dentro do convento pela janela, que era mais baixa. Né? Ó, eles se encontram e eles se equivalem na tristeza e na solidão deles. Né? É interessante esses dois personagens. Né? Ela, né? E ele, um escravizado.
que se negou a ser escravizado. E vai ter um filho, porque ela não sabia exatamente como eles vão passar a se encontrar regularmente, e ela não sabia exatamente nada sobre questões sexuais, etc., porque era pecado falar disso. E de repente Sim. ela vai descobrir que ela poderia ser feliz, amando a Deus e amando o homem que ela amava, certo? Só que ela não sabia que isso geraria um filho. A madre superior, ela descobre. Não, tudo bem, eu já sei o que está acontecendo. E bota a menina em clausura, porque ela não podia perder a grana do barão. Aí quando tá para fazer, a menina do convento, calado da madrugada, leva para uma parteira, e quando esse garoto nasce, ele nasce, Maureen, por ironia do destino, muito branco. Agora com cabelo crespo. Né? Então, ela já tinha, a madre superior já tinha, vai contar o livro todo? Não. Ela já tinha tudo articulado. Ela manda esse garoto para um barão do fumo, em Cruz das Almas, né, que não conseguia ter filhos. Né? Então, e esse garoto, ele vai nascer com o pai dele. Né? Só que ele é muito sacaneado por ter o cabelo crespo, então ele deixa o cabelo sempre rente e usa sempre o chapéu. E ele detesta a sacanagem com ele. Então ele começa a odiar os negros. E ele se torna um dos caras mais perversos com os negros. Aí entra a questão, então, da identificação também, né? Da identificação do negro como negro. Aquilo que nós chamamos de classe média brasileira. Não, e aí eu sempre lembro de uma coisa que eu acho que seria interessante, se tu quiseres, né, falar aqui, mas são discussões que a gente tem em sala dos professores, da diferença que tu fala entre o negro e o preto. Aquilo eu acho interessante. Se tu puder falar, seria interessante compartilhar com as pessoas. Claro que eu posso. É porque era uma brincadeira que eu fazia com Maureen, né, que eu dizia, Maureen, nem todo negro é preto e nem todo preto é negro. Né, porque eu fazia uma brincadeira entre a semântica das coisas. A maioria de nós brasileiros somos só pretos. Ou seja, a maioria de nós temos apenas a pele escura ou o cabelo crespo, mas nós não temos noção do processo histórico. Aquele que tem noção do processo histórico, ele é negro. Ou seja, tanto que eu brincava com a minha desorientadora eu falo desorientadora com todo carinho, né? Porque eu acho que o grande orientador é aquele que desorienta. Sim, né? sim, a minha também é desorientadora. Ele desorienta, você fica perdido e encontra esse caminho. Né? Então, eu brincava com ela e dizia, olha, eu sou um negro mestiço. Eu não nego a minha mestiçagem, mas eu não sou um mestiço negro. Então, é uma brincadeira. Ou seja, gente, você não é africano. Você é afro-brasileiro. Então, você tem uma carga de mestiçagem, sim, você não pode negar. Agora, nós não podemos negar um outro conceito que é interessante, que é uma briga eterna, né, que é o conceito diaspórico, Maureen. Ou seja, diaspórico, sim. Certo? Por quê? A professora Ieda Pessoa, né, que é grande amiga e minha grande mentora, né, uma das maiores autoridades na etnolinguística viva, né, ela sempre teve a essa questão da diáspora. E ela está certa, do ponto de vista conceitual, o que é diáspora? Diáspora é quando você tem um grupo que sai de um local em grupo para outro, mesmo que seja por necessidade. E no caso ela dizia, poxa, o negro africano ele não é diaspórico, o que fizeram com o negro africano foi algo pior com isso. E eu sempre bati de frente, e dizia, Ieda, eu entendo a ressignificação da palavra diaspórico. Por quê? Porque uma nova diáspora, um novo jeito de diáspora. Agora não é o grupo que sai, é a cultura que sai naqueles grupos. E essa cultura vai se espalhar todo. E a gente vai recosturando a África, certo? Então é isso. Eu acho interessante que, por exemplo, muita gente confunde, né? Eu fiz muito, sempre fiz pesquisa sobre o candomblé baiano, né? A gente confunde esse candomblé baiano, né, com religião africana. Gente, o candomblé é uma religião brasileira. Ela é brasileira. A matriz que é africana. Aí você diz, as matrizes. É um pouco interessante. Quer dizer, as matrizes são africanidades e o candomblé é africania. Para você entender, em uma determinada parte de África se cultua um determinado orixá, em outra se cultua outro. A gente foi irmão. A gente costurou a África. A gente fez uma recostura de África. Isso é que é interessante. Então, infelizmente, né, a maioria de nós brasileiros somos só pretos. E com essa reconfiguração que o Brasil está vivendo agora, porque é triste, né, porque enquanto o mundo ele acordou,
e disse assim, peraí, não dá mais para beber desse jeito. Né? Então, o mundo acordou, os Estados Unidos acordou, a França acordou, né? A Inglaterra acordou, sabe? Em qualquer parte do mundo, todo mundo está lá, pretos, brancos, cor de abóbora, azul, amarelo, nipônico, todo mundo com racismo. E nós não, nós estamos nos fechando dentro de uma lógica de ressuscitar o racismo. Isso, para mim, é estranhíssimo. Agora, o pior racismo, o racismo da pior forma que existe, está sendo ressuscitado. Se é que existe alguma forma boa, né? Mas eu estou dizendo assim, que é o pior, é do que tu entende o que eu quero dizer, né? O que de pior existe é o que está sendo ressuscitado. Perfeitamente, entendo perfeitamente. Se você tinha um monstro que é o racismo, um monstro de 2 cabeças, o Brasil conseguiu colocar mais 8 cabeças, nós temos um monstro de 10 cabeças nessa brincadeira. Certo? Agora, o que é interessante, é fácil nesse sentido ler o Brasil. Porque, Maureen, vamos pensar, de onde é que nasce a classe média brasileira? A classe média brasileira, ela nasce daquilo que nós chamamos de pequena senzala. E já teve a oportunidade de ver uma estrutura de um engenho, de um antigo engenho de açúcar, entende bem o que eu estou falando. Na parte de cima do engenho, ficava o senhor de engenho e sua família, sem ligação por dentro da casa. As ligações eram externas, que seria a espécie de elite. No meio, ficavam de agregados. Né? Era o capitão do mato, o prefeitor, etc. E embaixo, no porão, ficava o que nós chamamos de pequena senzala, longe da grande senzala. Agora, qual era o sonho da maioria desses negros? Ir para a pequena senzala, porque o trabalho era menos pesado. E qual era o grande medo da pequena senzala? Era retornar para a senzala. Então, essa pequena senzala que vai formar a classe média brasileira. Então, inclusive, eu vou falar um pouco mais do livro, não vou poder falar muito a fundo. Né? Tá. Oi, só uma coisa, rapidinho. Eu não sei quanto que tem de tempo ainda, porque com essa coisa de trava, não sei o que, eu me perdi. Então, caso apareça aqui aquele tempinho, a gente ainda volta para tu terminar e depois eu chamo o Alexandre, viu? Não tem problema. Valeu. Tá? Se tu tiver tempo, né? Se tu não tiver nenhum compromisso em casa. Compromisso sempre tem, mas o papo é muito melhor. Pronto. Então tá. Então segue falando. Perceba o seguinte, aí tem um professor, né, que é um dos grandes intelectuais de São Paulo, que vem à Bahia, né, claro que é um professor inventado, mas você conhece milhões deles assim, é um professor que ele defende, de uma forma mais moderna, vamos dizer assim, a subracialização de negros e índios. Né? E esse professor, né, que ele é ciceroneado aqui na Bahia pelo personagem principal do livro, que é o professor agnóstico que recebe, né, o antepassado dele. Né? Então, coisa assim. E esse professor agnóstico, ele fica horrorizado, dizendo assim, como é que o cara pode pensar como pensava os racialistas do século XIX. Ele só fez uma releitura disso, botou um vernizinho e tá aí. Coisa assim. E a intelectualidade da universidade, ela enche a sala para ver o professor falar disso. Só que ele fica desconfiado, porque, né, vamos lá, mais uma questão do livro, né, que os antepassados, ou melhor, os descendentes desse senegalês, ele tem uma marca que é interessante, é uma marca de um sinalzinho, né, de pelos ralos aqui no braço. E ele vê que o professor branco pra caramba, de origem francesa, ele tem a marquinha. Ele diz, não, tem alguma coisa errada nisso. Aí, depois, ele revisitando o antepasado diz, sim, ele é meu descendente. Quer dizer, o principal descendente desse cara era o cara que mais articulava ideologicamente contra os outros descendentes. Ou seja, o que somos nós brasileiros? Nós nos matamos ideologicamente e fisicamente. Ou seja, os filhos da diáspora, né, foram colocados em um sistema que eles se matam. Né? É interessante isso. Agora, o que é interessante mais ainda é que a classe média brasileira, ela se afastou de uma certa forma, ela se afastou de um referencial muito forte do negro, que é a cor da pele. Porque a classe média, de uma certa forma, ela nasce como filho bastardo do senhor de engenho. Então, e essa classe média faz questão de esconder a sua descendência de África. Porque senão ela entra naquilo que a Ana Gonçalves chamava de defeito de cor. Você lembra desse romance, né? Então, sim. O defeito de cor, velho, é ainda forte no Brasil. Agora, o que eu tenho visto, Maureen, e que tem me assustado muito, que não é só a classe média de pele clara, né, que é descendente de africano,
e que está atacando a galera mais escura. Agora você tem uma galera mais escura que está atacando a galera mais escura. Eu acho que esse é, é um dos problemas piores, né? Porque da classe média branca já se espera isso, né? Digamos assim. Fundação Palmares, você está vendo isso. Aquilo é muito louco. Aquilo é muito louco. Agora, é típico de uma sociedade que ela tem um sistema que foi calçado em cima do que nós chamamos de pigmentocracia. Ou seja, é uma hierarquização de raças. Então, de vez em quando aparecem uns sujeitos desse, né, que é, digamos assim, é atacado por esse vírus que nós chamamos de preconceito racial, certo? E esse indivíduo, ele olha e não consegue se notar no espelho, porque ele não sabe o local de fala dele. Ele foi educado para pegar o lugar de fala dele. Certo? Agora, eu tenho muito medo, né, de reações, né, o brasileiro, de reações raivosas. Né? Ó, o nosso inimigo, ele é um sistema de descendência escravocrata e um sistema, digamos assim, que desconstrói o direito. Mas o meu inimigo não é um indivíduo que é branco, não é isso. Pois é. E muitas vezes a gente passa por isso, né? Quer dizer, a gente não sofre jamais, um branco pode dizer que sofre racismo, mas a gente sofre essas questões de transpassarem para nós algo que não é nossa culpa, digamos assim, é o sistema, né? Claro. Agora, só que a gente tem que começar a entender, por exemplo, os sistemas de privilégios. E eu estava vendo... Com certeza. Me emociono. Por trás dessa cara feia aqui de ogro, né, você tem uma gelatina. Eu me emociono, porque alguém me mandou uma história, né, da Ellen Fitzgerald. Eu não sei se você já viu isso, que ela tinha medo de assumir a Fitzgerald, né, o Josari, grande professor de inglês que está entrando aí, depois vai corrigir meu inglês, né, então, coisa assim. Ela já era a grande cantora, né, e ela tinha dificuldade de cantar em alguns palcos. Né? Aí o que a Mary Monroe, que era grande amiga dela, fazia? Ela dizia, olha, eu vou e sento na primeira fila se a Fitzgerald cantar. Ninguém negava a Mary Monroe. Então, a Monroe, ela tinha noção do privilégio branco, mas ela fazia o seguinte, ela abria caminho. Aí você diz assim, pô, que interessante, cara. Para a gente começar a perceber, né, que gente é gente sempre. Cuidado com isso, nós não podemos perder a capacidade... Eu vi ontem um vídeo que estava rolando aqui no Instagram, não sei se tu assistiu, que é daquela atriz, a Jennifer Nascimento e uma menina loira. Aí eram umas perguntas, assim, quantas vezes, para elas irem marcando com a mão, né? Você já foi confundida com um ladrão porque estava na rua? Aí Jennifer Nascimento colocava assim, e a branca nada. E foi todas as perguntas, não sobrou nenhum dedo para Jennifer Nascimento, e a branca com todos ali. Eles dizem no final, isso é privilégio. Sim, claro, óbvio. Agora, o que a gente não pode esquecer, Maureen, o Steve Biko, grande Steve Biko, ele dizia, olha, lutar contra o racismo é você devolver a humanidade ao branco. Né? Por quê? Foi ele que desumanizou. Ele tentou desumanizar o outro, mas na verdade é ele que se desumaniza. Quando ele não consegue notar que o outro é irmão dele, que é igual a ele se desumaniza. Então, lutar contra o racismo é, antes de tudo, você devolver a humanidade ao branco. Agora... Ivo, vai cortar. A gente já volta, tá? Vai cortar, a gente já volta. Eu já te chamo de novo. Valeu. Viu? Beleza. Valeu. Peraí. Meu Deus.